Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição da CPAD Adultos, nesse quarto trimestre de 2021. E o tema desta lição que estamos estudando é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. O textuário diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 a 11, que diz o primeiro versículo de 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, ou por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por amor por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos desta aula é, primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E, em terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Esta aula, meus queridos, é uma oportunidade ímpar para falar da esperança cristã. Todo verdadeiro cristão tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo. No mundo, o dia do encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo cultivava diariamente esta esperança. Seu desejo era estar com Cristo para sempre. Que a lição desta semana nos ajude a priorizar a esperança cristã em nossa caminhada com Cristo. Uma das bênçãos mais extraordinárias é preservar a esperança cristã diante das experiências difíceis que enfrentamos no mundo. A introdução diz: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa esperança também. No mundo tereis aflições. É um versículo chave no qual Jesus
alerta os seus discípulos e a sua igreja em todas as eras. E quando nós dissemos, ou quando nós lemos, que no mundo tereis aflição, nós passamos a entender que ser cristão verdadeiramente, chamado pelo Senhor Jesus, salvo, obediente à sua palavra, não é fácil. Não é fácil porque você vai enfrentar o calor do deserto, as provações que virão, provocada pelo inimigo das nossas almas, e por que não dizer, como Paulo diz, vai ser perseguido até pelos próprios irmãos. E quando falamos de irmãos aqui, não estamos falando apenas de irmãos biológicos, no caso, seus irmãos de pai e mãe, mas de irmãos que fazem parte da família de Deus, de pessoas que também aceitaram Jesus como Salvador, mas que ainda não são verdadeiramente salvos, não são autênticos cristãos, são aqueles crentes nominal que transigem com o pecado, que ainda idolatra o santo e o profano. Então esses verdadeiros cristãos, eles vão ser perseguidos, conforme vimos na lição anterior, e muitos são levados à morte. Então nós vemos que nessa lição, o cristão não pode jamais perder a esperança. E diz aqui que essa esperança é a fonte da força dos verdadeiros fiéis, que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E que é também a garantia dessa esperança, é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, às provações, diante das circunstâncias várias, nós devemos ter acesa dentro do nosso coração a esperança de que um dia esse sofrimento vai cessar, de que um dia esta guerra vai terminar, de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E ali teremos paz, teremos gozo, teremos alegria. Neste mundo teremos aflição, mas o Senhor diz, mas tenha ânimo, eu venci. Jesus se coloca como um espelho para nós, como exemplo. Tenha ânimo, ou tende ânimo, eu venci. E ele está dizendo, da mesma forma, como eu não desanimei e venci, você também vai vencer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui nós encontramos a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício, conforme registra 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem muita gente esperando Jesus coletivamente, aguardando ansioso o arrebatamento da igreja. E eu digo que isso não é errado. Oxalá que o arrebatamento da igreja acontecesse hoje ou amanhã, mas a verdade, irmãos, é que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus há de vir. Mas por outro lado, Jesus está vindo a cada segundo, a cada momento, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ao encontro daqueles que já estão preparados e que estão indo ao encontro do Senhor por intermédio desse veículo chamado morte. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos de maneira nenhuma perder a esperança e que essa esperança seja renovada através do Espírito Santo a cada dia, a cada minuto, e que possamos estar preparados. Se Jesus voltar coletivamente, amém, louvado seja Deus. Mas se Jesus não vier
coletivamente, vier individualmente para mim, para você, para nós, louvado seja o nome do Senhor. O importante é que possamos estar preparados. E o Espírito Santo, segundo o que lemos aqui, fez Paulo entender que o seu momento de partir estava chegando, que ele iria ser sacrificado, e ele o foi. Ele deitou a sua cabeça no tronco, no toco, e aquele carrasco degolou, separou a sua cabeça do corpo. Mas enquanto a sua cabeça rolava no assoalho daquele patíbulo, o seu espírito estava chegando à presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui no segundo ponto ele fala sobre o combate. Combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Como é bom, irmãos, a gente ter consciência do que fez para o Senhor. E aqui ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho. Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. É o que eu acabei de citar. Paulo agora faz aqui uma retrospectiva de tudo que ele tinha feito, desde o encontro dele com Jesus. Quantas igrejas ele plantou, quanto ele se gastou e se deixou gastar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Quantas perseguições, quantos sofrimentos, quantos naufrágios, quantas prisões, quantos apedrejamentos, enfim. Tudo isso ele pôde examinar, fazer ali um apanhado geral, e ele pôde confirmar com estas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira. Por quê? Porque era hora dele partir, dele deixar o corpo, mas guardei a fé. E essa é a esperança do cristão. E dependente da circunstância, como já afirmei, você nunca pode perder a fé. Você nunca pode perder a esperança. Porque o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Louvado seja Deus. E diz ainda sobre a gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor e partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Louvado seja Deus. Quantas vezes Paulo ele desejou deixar esse tabernáculo? E quando ele falava de tabernáculo, ele estava falando do seu próprio corpo e estar com Cristo. Porque em meio ao sofrimento, irmãos, surge esse desejo. Mas por outro lado, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. E que no momento certo, no final desta missão, tudo se cumpriria. E aqui neste tempo, nós vemos que o Espírito Santo fez Paulo entender que o seu ministério na terra estava findando e que ele agora iria ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A volta do Senhor em Tessalonicenses, e agora vamos ver aqui Paulo orientando os irmãos acerca da doutrina bíblica sobre a volta do Senhor.
E no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo inicia com uma conjunção mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, né? Parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. E o ponto 2 aqui fala que a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Ou seja, nessa primeira fase do arrebatamento da igreja, conforme algumas denominações ensinam, o Senhor Jesus ele não será visto por ninguém, porque há textos bíblicos, inclusive o apóstolo Paulo fala disso também, que todo olho verá. Mas nessa primeira fase da volta de Jesus, ele virá até as nuvens. Ele será encoberto pelas nuvens. E o Espírito Santo, que hoje está conosco, que aliás Jesus disse que se eu não for, ele dizendo, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele virá e estará convosco para sempre. Então veja que a vinda do Espírito Santo, ela não é uma vinda momentânea, que vai ficar aqui um período, mas o Espírito Santo veio para estar conosco para sempre, até mesmo depois da volta de Jesus. Esse Espírito Santo vai se encarregar de levar a igreja ao encontro do Mestre nos ares. Então, nesse momento também vai estar acontecendo a ressurreição dos que dormiram em Cristo, que foram fiéis ao Senhor até a morte. Eles ressuscitarão primeiro, conforme Paulo diz. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Então diz aqui que o apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus amados, nós entendemos perfeitamente e cremos, sem sombra de dúvida, que os escolhidos do Senhor, em todas as eras da igreja, pois quando falamos de todas as eras, nós estamos falando de irmãos e irmãs que já passaram para o Senhor, seus corpos estão na terra, se transformaram em pó, e para a nossa era, os que estiverem vivos, esses também serão colocados junto com aqueles que vão ressuscitar, serão transformados e serão levados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui se tornará o nosso anfitrião ou cicerone, aquele que nos apresentará diante do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período, nós cremos que o mundo não vai ficar sabendo. Automaticamente, nós sabemos que haverá um grande caos no planeta. Haverá uma grande catástrofe no mundo. Porque muitos servos do Senhor, que estarão trabalhando naqueles dias, muitas vezes nas suas máquinas, dirigindo seus caminhões, carros, vão ficar sem a pessoa ali. E muitas coisas vão ficar desgovernadas. Imagine alguns filmes que já passaram sobre a volta de Jesus, carros trombando no meio das avenidas, um maior congestionamento, um engarrafamento fora do comum, e pessoas desaparecidas, sem saber, o noticiário falando para os quatro cantos do mundo, jornal, televisão, as redes sociais, dando conta de pessoas que desapareceram, ninguém sabe o que está acontecendo e todo mundo atônito. E essa confusão com certeza vai acontecer.
Mas os salvos em Cristo, aleluia, aqueles que estão preparados, vai estar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui ainda, o ponto 3, que não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será tirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, tem muita gente, irmãos, que estão pregando, estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros estão dizendo que a igreja vai dar início à grande tribulação, ela vai experimentar do início da grande tribulação, que no meio da grande tribulação eles serão arrebatados. Outros que só no final da grande tribulação serão arrebatados. Mas nós cremos, conforme a visão do apóstolo Paulo, nós cremos e esperamos a volta do Senhor Jesus, coletivamente ou individualmente. Se Jesus não voltar coletivamente, Jesus voltará individualmente para mim e para você. O importante é não termos medo da morte e saber que a morte é apenas um anfitrião, um cicerone, alguém que vai nos conduzir à presença do Senhor. O corpo vai ficar aqui, mas o nosso espírito irá ao encontro do Senhor. E nós estaremos com o Senhor até o dia da ressurreição. E naquele dia receberemos de volta o nosso corpo glorificado. E pelo que a Bíblia nos diz, eu não serei uma pessoa diferente, mas eu serei eu mesmo. As pessoas olharão para mim e me conhecerão. Eu olharei para as pessoas que já partiram e que estão com o Senhor e os conhecerei. Não seremos outra pessoa. Não seremos pessoa diferente. Uma coisa é certa, é que lá, nessa nova vida, não haverá enfermidade, não haverá paralisia, não haverá doenças contagiosas. Teremos o nosso corpo glorificado e livre de todas as coisas que muitas vezes te atingiu aqui nessa vida ou que nos atinge nessa vida. Isso é maravilhoso, irmão, quando nós pensamos nisso. Aqui eu sofro na carne. Eu sofro na carne, porque o meu espírito se regozija em Deus. A satisfação e a alegria está no meu coração. A esperança está em Deus. A fé está alicerçada em Cristo, que é o nosso alicerce, é a nossa base. E sabemos que mesmo chorando ou gemendo, sofrendo tudo aquilo que acontece nesse plano, um dia estaremos com o Senhor. E como diz o Senhor, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz aqui ainda, o Senhor falando sobre os tempos, os tempos e das estações até a volta do Senhor. Diz aqui ainda, os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses, quanto em Atos dos Apóstolos, trazem a noção de iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Então, nesse ponto aqui, nós temos observado, através da história, que muitas denominações resolveram marcar a volta de Jesus, deram data da volta de Jesus, e isso não aconteceu. E houve, com certeza, muita frustração por parte daquelas pessoas que acreditaram que naquele dia, naquela hora, Jesus voltaria. E isso não aconteceu. Por isso,
mais uma vez fica reafirmado que nós não precisamos nos preocupar com os tempos e nem com as estações, porque Deus estabeleceu o tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos um marcador de tempo, e Deus tem o seu marcador de tempo. Então, meus amados, o que nós precisamos é estar vigilantes. E bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor chegar, o encontrar de pé, vigiando, atento, e esteja pronto a abrir a porta assim que ouvir ele bater. Isso é ser feliz. Isso é mais do que feliz. É estar pronto. Seja por intermédio desse veículo chamado morte, ou seja através do arrebatamento da igreja. Entre uma e outra, você precisa estar preparado para esse grande encontro, porque Jesus voltará. Breve Jesus virá. Glória a Deus por isso. Diz ainda aqui: entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é o anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, advia assim como para o céu vistes ir. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. E assim devemos prosseguir, falando para todos quanto possam e queiram ouvir: Jesus voltará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, liberta os cativos, prepara e leva para o céu. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe. Chegamos ao final desta lição, muito gratificante. Que o Senhor, através do Espírito Santo, fale profundamente no teu coração. Que Ele traga um despertamento para a tua vida. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo em dúvidas acerca da volta de Cristo. Diante desse calor do deserto que você tem enfrentado, diante das perseguições, de aflições, calúnias e tantas coisas, não esmoreça, mas faça como o apóstolo Paulo. Seja corajoso, permaneça de fé, que a esperança seja o combustível que te sustenta de pé. Com a presença do Espírito Santo, você vai vencer. E um dia você vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade de estar com vocês no final de mais um trimestre. Que Deus em Cristo abençoe você. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, de dar um like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família. Estamos aqui todas as semanas, trazendo uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna para você. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Fique na paz do Senhor Jesus.